Doutora Nevada Jones descobre, através de uma aluna, que sua esposa, Sue, está se encontrando com Tyrone Williams, um jogador de futebol. Desconfiado, ele investiga e flagra os encontros. Junto com Bambi, esposa de Tyrone, tenta desmascarar a traição, mas ao confrontar os amantes, ocorre uma tragédia. Nevada enfrenta as consequências emocionais e legais. A vingança épica do marido contra a esposa infiel. Ela nunca viu isso acontecer. Eu tinha acabado de terminar minha palestra de quinta-feira à tarde sobre teoria econômica, quando Anne se aproximou da minha mesa. Anne é bonita, não como uma modelo de passarela, mas com aquela beleza de garota do campo. Ela sempre usa jeans e botas de cowboy. Hoje, estava com uma blusa leve de verão que mostrava um pouco de decote. Seus cabelos eram castanho claros, com reflexos dourados na medida certa. Se eu não fosse casado... Bom, você entende, né? Dr. Jones, vi sua esposa hoje, disse ela. Olhei para seus olhos cinza escuros. Onde? No shopping? Não, meu parceiro e eu temos uma casa no lago. Ela gosta de tomar sol na varanda enquanto eu pesco. O senhor gosta de pescar, doutor? Não muito. Mas por que acha que viu minha esposa? Perguntei. Por causa da placa do carro? Respondeu. Eu tinha levado o carro da Sue para revisão naquela manhã, e ela estava usando o meu. Sua esposa tem cabelos curtos e loiros, certo? Sim, é ela. Onde você a viu? Ela estacionou na entrada ao lado da minha casa e entrou na casa. Ela gosta de pescar? Não. Você sabe quem é o dono daquela casa? Perguntei. Claro, é do Tyrone Williams, o jogador de futebol americano. Vocês são amigos? Não, mas ele foi paciente da minha esposa há alguns meses. Ela é enfermeira e ele estava no andar dela. Percebi que Anne notou minha expressão de preocupação. Quando ela estava saindo, parou e disse: Doutor, tenha cuidado. Tyrone tem cerca de 1,90 e pesa uns 110 kg. Ele é linebacker de um time local e é conhecido por ser agressivo. Foi expulso de 2 jogos na última temporada por jogadas violentas. 2 coisas me chamaram a atenção nessa conversa. Primeiro, descobri que Anne era lésbica. Nunca teria imaginado. Segundo, fiquei preocupado com a possibilidade de minha esposa, Sue, estar me traindo novamente. Preciso explicar antes de você achar que sou como aqueles personagens de histórias da internet que aceitam a infidelidade da esposa enquanto ficam em casa com os filhos. Eu não sou assim. Conheci Sue no ano em que ela se formou na escola de enfermagem, enquanto eu terminava meu doutorado em economia. O pai dela era um renomado cirurgião cardíaco e muito rico. Quando Sue contou para ele que eu era doutor, ele ficou satisfeito. Mas ao descobrir que eu não era médico, ficou furioso e exigiu que eu assinasse um acordo pré-nupcial. Tanto Sue quanto eu assinamos. Guardei nossa cópia em uma gaveta, onde ficou por anos. Durante o primeiro ano de casamento, Sue engravidou e tivemos nossa filha, Becky. Tudo ia bem até Sue terminar de amamentar. Depois disso, seus seios caíram um pouco. Ela conseguiu um acordo com um cirurgião plástico do hospital para fazer uma cirurgia de aumento. Perguntei sobre os custos, mas ela disse para eu não me preocupar, que tinha feito um arranjo com o médico. Quando a levei ao hospital para a primeira consulta pós-operatória, quis acompanhá-la, mas a enfermeira disse que só Sue podia entrar. Percebi uma troca de olhares entre ela e a enfermeira, algo que me incomodou. Sue demorou mais do que o esperado, e quando saiu, estava sorrindo. O médico também estava sorrindo de um jeito estranho. No carro, notei que Sue usou enxaguante bucal. Perguntei o motivo, e ela disse que tinha vomitado durante a consulta por causa da dor, e o enxaguante era padrão do hospital. Embora desconfiado, decidi acreditar nela. Mais tarde, fiz um teste de DNA em Becky, para garantir que ela era minha filha. O teste confirmou que eu era o pai. Isso me deu algum alívio. Porém, alguns meses depois, percebi o mesmo cheiro de enxaguante bucal em Sue em várias ocasiões. Sempre que perguntava, ela dava desculpas, como ter comido algo forte no almoço. Ainda assim, decidi deixar para lá, porque não tinha provas concretas de nada. As coisas seguiram tranquilas por mais de um ano, até que Sue mencionou que o cirurgião plástico havia se mudado para a costa oeste com a família. Achei estranho o tom de alívio em sua voz. Depois disso, a vida voltou ao normal por um tempo. No entanto, há alguns meses, Sue ficou animada ao contar que um jogador famoso, Tyrone "The Beast" Williams, estava internado no hospital onde ela trabalhava. Ele fazia alguns exames e tinha um histórico impressionante no futebol. Eu não me importei muito, pois não acompanho esportes. Agora, ao conectar essa informação com o que Anne me contou, percebi que Tyrone era o dono da casa onde Sue havia estacionado naquela manhã. Quando cheguei em casa naquele dia, encontrei Becky assistindo a um desenho animado na sala. Perguntei onde estava sua mãe, e ela respondeu que Sue estava no quarto, alegando estar com dor de cabeça. Subi para o quarto e encontrei Sue deitada na cama, parecendo exausta. Perguntei como ela estava, e ela respondeu que estava com uma enxaqueca e precisava descansar. Resolvi não pressionar
questioná-la naquele momento, mas a desconfiança já estava plantada em minha mente. Nos dias seguintes, comecei a observar Sue com mais atenção. Percebi que ela ficava cada vez mais reservada, sempre com desculpas para passar tempo sozinha ou para sair de casa por curtos períodos. Decidi investigar por conta própria e no final de semana seguinte, disse que precisava trabalhar tarde na universidade, mas na verdade, voltei mais cedo para casa. Estacionei meu carro a algumas quadras de distância e me aproximei de casa a pé. Notei que Sue havia saído e resolvi seguir o trajeto que Anne mencionara. Peguei meu carro novamente e dirigi até o lago. Lá, vi o carro de Sue estacionado na entrada da casa de Tyrone. Meu coração disparou, mas me forcei a manter a calma. Esperei por mais de uma hora até que finalmente Sue saiu da casa. Ela estava arrumada, com o cabelo preso e os lábios retocados, algo que não combinava com o pretexto de uma simples visita ao lago. Assim que ela entrou no carro e partiu, tomei coragem e fui até a porta da casa de Tyrone. Bati na porta com força e Tyrone apareceu, usando apenas calças de moletom. Ele parecia surpreso ao me ver, mas não disse nada. Olhei para ele por alguns segundos, percebendo sua expressão de desprezo, e perguntei diretamente: "Você tem algo com minha esposa?" Ele deu um sorriso sarcástico, mas antes que pudesse responder, virei as costas e saí dali. Naquele momento, sabia que meu casamento estava por um fio. Voltei para casa antes de Sue e fiquei esperando. Quando ela chegou, encarei-a na porta e perguntei onde ela estivera. Ela hesitou por um momento, mas logo inventou uma desculpa sobre encontrar uma amiga. Não me dei ao trabalho de confrontá-la naquele momento, mas, nos dias seguintes, comecei a reunir provas para garantir que, quando chegasse a hora, eu estaria preparado para lidar com tudo legalmente. Lembrei-me do acordo pré-nupcial e sabia que, se provasse a infidelidade de Sue, poderia garantir que não sairia dessa situação como o vilão. Ainda não decidi como ou quando confrontá-la, mas uma coisa é certa: desta vez, não vou deixar passar. Minha filha merece um ambiente saudável e eu mereço viver sem essa sombra de dúvida pairando sobre mim. Começo a pensar na quinta-feira, que ela chama de dia só dela. Nesse dia, ela não trabalha e, em vez de ficar em casa com nossa filhinha, vai fazer compras, almoça com algumas amigas do hospital e volta para casa antes das 17 horas, quando chego. Preciso verificar algo no meu escritório em casa e abro meu diário. Lá está. Nas últimas 7 quintas-feiras, ela voltou para casa com dor de cabeça ou com alguma outra desculpa para evitar fazer amor. Normalmente, só conseguimos nos conectar no sábado ou, em algumas ocasiões, no domingo. Sinto-me estúpido por não ter percebido isso antes, mas agora que sei, talvez consiga a prova irrefutável que meu advogado disse que eu precisaria. Bato na porta do banheiro e pergunto se está tudo bem ou se ela precisa de algo. Ela responde que não, que só precisa relaxar e esperar que a dor de cabeça passe. Ela pede que eu cuide da Beck esta noite. Concordo e volto para o andar de baixo. A babá já deixou o jantar pronto, então dou comida para a bebê, dou banho nela e a coloco para dormir. Passo um tempo navegando na internet, pesquisando tudo o que posso sobre Tyrone Williams. Por volta das 23, tomo um banho e deito ao lado de Sue. Sei que ela está acordada, mas está fingindo dormir. Deixo a mulher traidora em paz. Na manhã seguinte, ela acorda cedo e vai trabalhar. Recebo um beijo e o habitual "tenha um bom dia", mas eu já tenho um plano. Vou até a universidade e peço ao meu assistente de pós-graduação que assuma minha aula da manhã. Ele aceita, animado, e então minto, pedindo emprestado o carro dele. Dirijo até o lago e estaciono na rua, um pouco distante da casa que quero investigar. A casa está completamente fechada, com cortinas e persianas nas janelas. Não há como tirar uma foto do que sei que está acontecendo lá dentro todas as quintas-feiras. Preciso de outro plano. Poderia esperar até eles estarem dentro da casa, arrombar a porta e começar a tirar fotos. Parece uma boa ideia, mas então penso no fato de que Tyrone é um homem violento, vivendo num mundo violento. Eu tenho 1,75, peso uns 80 kg e nunca briguei na vida. Esse cara poderia me matar e eu é que acabaria preso por invasão de domicílio. Isso se eu sobrevivesse. Caminho de volta para o carro. Acho que vi alguém espiando pela janela da casa ao lado, mas talvez tenha me enganado. No caminho de volta, lembro de tudo o que li sobre Tyrone na noite anterior. Ele é casado. Talvez possa conseguir a ajuda da esposa dele. Na universidade, recebo uma ligação de Sue. Ela diz que fará um turno duplo, o que significa que só chegará por volta da meia-noite e, como já imaginava, estará muito cansada para fazer amor. Depois de colocar a bebê para dormir, faço uma pesquisa profunda sobre a esposa de Tyrone. Descubro que ela tem uma presença enorme nas redes sociais, com muitas fotos dela e de Tyrone. Ela é linda, tem longos cabelos ruivos, olhos verdes e um corpo invejável. Foi líder de torcida no colégio e depois na universidade onde Tyrone jogava. Eles se casaram há 5 anos e não têm filhos. Enquanto leio algumas postagens dela nas redes sociais, começo a me perguntar em que ela se formou na faculdade. Ela escreve como se tivesse crescido em um ambiente difícil. Provavelmente usou sua aparência e charme para conseguir se formar. Na segunda-feira, novamente peço emprestado o carro do meu assistente de pós-graduação e dirijo até a casa de Tyrone. Nada acontece. Nem ele nem sua esposa saem de casa antes de eu ter que voltar para minha aula da tarde. Outra ideia começa a surgir na minha mente. Agora é quinta-feira novamente e estou sentado em frente à casa de Tyrone. Vejo-o sair para o lago. Espero alguns minutos e começo a sair do carro. Mas, para minha surpresa, a esposa dele sai rapidamente da garagem. Corro de volta para o carro
e decido segui-la. Ela dirige por um curto percurso e para em um Starbucks. Dou-lhe alguns minutos e a sigo. Ela está sentada em uma mesa, tomando seu café caro com chantilly. Não peço nada, apenas vou até a mesa dela. Ela levanta o olhar e, exatamente como eu suspeitava, diz: "Quem diabos é você?" Respondo calmamente: "Sou o homem cuja esposa está com seu marido agora mesmo." Ela me manda sentar. Percebo que está usando as unhas postiças mais longas que já vi. Ela apenas me encara. Então, eu começo a conversa. Todas as quintas-feiras, nos últimos 2 meses, eles se encontram no lago. Ela é enfermeira e eles se conheceram quando ele estava no hospital. Uma mulher loira com seios grandes. Ela pergunta num tom provocador. Quase confirmo, mas me recuso a descer ao nível dela e apenas respondo: "Sim." Eu já tinha percebido o jeito como ele olhava para ela uma noite. "Todas as quintas, você diz?" "Sim." Respondo. "Ele me diz que vai para uma reunião do time. Então, eles estão lá agora?" "Sim, e ficarão até cerca de 15 horas. Vou surpreendê-los", diz ela com determinação. "Bambi, eu preciso de provas para o meu advogado de divórcio. Você poderia tirar uma foto para mim?" "Eu consigo mais do que uma foto. Vou gravar um vídeo." Ela responde com firmeza. Ela sai apressada pela porta. Pensei que a conversa havia sido produtiva. Bambi provavelmente os encontrará na cama, gravará um vídeo e, sendo quem é, provavelmente enviará para todos os amigos. Isso acabará indo parar na internet e eu terei as provas de que preciso para me livrar da minha esposa traidora. Volto para a universidade e almoço no refeitório. No meio da minha aula da tarde, há uma batida na porta. Meu assistente atende e me chama. Lá estão o reitor da escola de negócios e 2 homens. Eles me pedem para sair da sala. Os homens se apresentam. "Você é o Dr. Jones? Dr. Nevada Jones?" "Sim." Respondo. "Sou o detetive Joe Friday. E este é meu parceiro, Henry Morgan." Depois de alguns comentários, entramos no meu escritório. Então, Joe Friday diz: "Dr. Jones, sinto muito, mas não há uma maneira fácil de dizer isso. Sua esposa foi assassinada esta manhã." "Meu Deus, foi outro tiroteio em um shopping?" Pergunto, confuso. "Por que acha isso?" Eles perguntam. "Hoje é o dia de folga dela, o que ela chama de dia só dela. Ela me disse que iria ao shopping e depois almoçaria com as amigas do hospital. Ela não estava no shopping, ela estava em uma casa no lago. Achamos que ela estava envolvida com Tyrone Williams. Você o conhece?" Respondi que ele era paciente no hospital onde Sue trabalhava, mas nunca o havia encontrado. O detetive continua. "A esposa dele os encontrou juntos na cama e os matou." "O quê? Como?" "Um tiro de espingarda no rosto da sua esposa. A cabeça dela quase foi arrancada." O detetive Morgan continua. "Parece que ela tentou recarregar a arma, mas Tyrone conseguiu pegar sua pistola e disparar 2 tiros nela antes de morrer por perda de sangue." O detetive Friday conclui. "Sinto muito por sua perda." Deixo o escritório tentando processar o que aconteceu. Meu sobrinho, Ann, me encontra e diz que o detetive Joe sabe que menti, mas que ele provavelmente entenderá. Em casa, tento explicar para minha filha, Becky, que sua mãe foi vítima de uma pessoa muito má. Ela chora e eu a consolo. Mais tarde percebo que agora tenho que interpretar o papel de um marido de luto. Não chorei por Sue, mas chorei por Becky. Ela entrou no meu quarto e deitou na cama comigo. Eu a abracei enquanto ela chorava até dormir. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui para a cozinha fazer panquecas, o café da manhã favorito de Becky. Então, a campainha tocou. Ann estava lá com uma garota linda ao seu lado, provavelmente sua parceira. Olhando além delas, vi o carro de Sue na entrada. Meu tio Joe me deu as chaves, então pensei em trazer o carro para você hoje de manhã. "Como está Becky?" perguntou Ann. "Do jeito que se pode esperar", respondi enquanto elas entravam na casa. "Eu sinto cheiro de panquecas", exclamou a parceira. "E você deve ser a Becky." A garota se agachou para falar com Becky e se apresentou. "Meu nome é Donna, e aquela senhora ali é Ann. Somos amigas do seu papai." Becky começou a chorar. "Alguém matou minha mamãe", respondeu ela, agora em lágrimas. Donna se levantou, pegou Becky nos braços e a carregou pelo corredor, sussurrando palavras de consolo. "Donna é boa com crianças. Ela vai cuidar dela. Vamos terminar essas panquecas, porque não tomamos café da manhã e estou morrendo de fome", disse Ann, enquanto eu continuava a cozinhar. Ann arrumou a mesa e me contou que o tio Joe já tinha encerrado o caso. Ela disse que ele me aconselhou a não falar com a imprensa e a manter minha história, que eu não sabia nada sobre o caso de Sue. Donna e Becky voltaram para a cozinha. Donna havia trocado Becky de pijama para uma roupa fofa. Enquanto Becky comia suas panquecas, Donna explicou que elas iam escolher as fotos de Sue para o funeral. Depois, iriam comprar um vestido bonito para Becky usar no dia. Passei o resto da manhã vendo Donna e Becky organizarem as fotos de Sue. Escolheram uma foto de rosto para ampliar e colocar ao lado das cinzas. Outras 5 fotos foram escolhidas para serem emolduradas, retratando momentos felizes. Becky recém-nascida, nossa família na praia e uma favorita de Becky, em que ela estava sozinha com a mãe. Na hora do almoço, Becky sugeriu irmos ao McDonald's, o que todos acharam uma excelente ideia. Enquanto Becky e Donna brincavam no parquinho do restaurante, Annie e eu as observávamos pela janela. Donna seria uma ótima mãe para Becky, comentei, sem perceber o que havia dito. Annie apenas sorriu. Sim, ela seria. Comecei a me desculpar, mas ela pegou minha mão e disse, não me importo em dividir. E acho que a essa
nessa altura, você já pode imaginar como a história termina. Anne cuidou de todos os preparativos para o funeral, e Sue foi cremada. Entreguei suas cinzas ao pai dela, Dr. Hart, lembrando-o de que Becky era sua única neta e que ele poderia visitá-la sempre que quisesse. Donna se tornou uma ótima mãe, não só para Becky, mas também para nossos 2 filhos. Quanto a Anne, ela ficou conosco por quase 3 anos antes de seguir outro caminho. Ainda nos visita de vez em quando, e todas as crianças a chamam de Tia Anne. Donna e Anne até saem para longos almoços juntas. Eu não me importo em dividir, mas só com Anne. E é isso por hoje. Se você gostou da história, deixe um like e um comentário. Seu apoio ajuda a divulgar o conteúdo. Se for novo no canal, inscreva-se para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.